último vídeo que eu postei aqui nesse quadro eu falei sobre o perigo de se exagerar no alongamento de unhas. E eu falei também como o padrão de uma beleza artificial atrai tantas mulheres hoje em dia. Bem, e eu já deveria até prever, né, que eu ia receber um comentário perguntando o que eu achava sobre pintar as unhas, se pintar as unhas é pecado. Olá, salve Maria! Eu entendo que conforme a gente progride na vida espiritual, buscando agradar a Deus em primeiro lugar e desprezar totalmente as coisas desse mundo, é bastante comum que a gente se questione sobre velhos hábitos, né? Velhas manias, e acaba inclusive se questionando se determinadas ações que até então a gente faz, nunca tinha refletido sobre aquilo, é pecado, né? Se ofende a Deus ou não. Mas espera aí, deixa eu te perguntar, você já é inscrito aqui no canal? Ah, olha lá, hein? Se ainda não for inscrito, se inscreva agora mesmo para nos ajudar a chegar a mais almas, tá ok? Esse meu esmalte rosa eu comprei há um tempinho atrás e eu gosto de usar ele de vez em quando, gosto de fazer a unha com eles, mas você acredita que eu realmente não me recordo de algum dia em toda a minha vida eu ter me questionado sobre o motivo de eu pintar as unhas? Ou por que as mulheres começaram a usar esmalte, né? Como que isso começou? Eu realmente não lembro nunca de ter feito esse questionamento, né? Fiz agora, justamente antes de gravar esse vídeo. E aparentemente essa é uma invenção tão antiga que não tem inventor. É possível afirmar que arqueólogos encontraram múmias de 5.000 anos antes de Cristo com unhas douradas e as pontas dos dedos tingidas de rena. E há aproximadamente 3.500 anos também, antes de Cristo ainda, parece que o ato de pintar as unhas fazia parte do cotidiano das mulheres egípcias, que aplicavam uma tintura de rena preta nas unhas. E só a família real egípcia é que usava as cores assim mais vibrantes, justamente para que ficasse bem visível essa diferença de classe social. Existem registros históricos de que a rainha egípcia Cleópatra preferia usar nas unhas a tonalidade de vermelho escuro. E nós podemos dizer que o tataravô do esmalte, digamos assim, é uma substância que seca e fica dura, né? Após a aplicação, tenha surgido com os chineses por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Ainda era uma mistura de clara de ovo, cera de abelha, colágeno, retirado de ossos de animais e algo para dar cor, geralmente pétalas de rosas ou orquídeas. E os chineses levavam bem a sério essa questão de usar a cor aplicada na unha como uma forma de distinção social, mesmo assim para mostrar quem detinha o poder na época. Aí a história dá um salto, né? E no final dos anos 1870 é inaugurado o primeiro salão especializado em manicure. Só que a moda mesmo de deixar as unhas crescerem para poder pintar teve seu início na década de 1920. Antes disso, não era algo muito fácil de se conseguir, principalmente porque as tintas para pintar as unhas eram completamente diferentes e as técnicas ainda bastante rudimentares. Nessa época, parece que muitas mulheres recatadas, ali no início dos anos 1920, né, não se atreviam a pintar as unhas porque para elas era algo muito chamativo e ia contra os costumes e o modo geral da época. Só que aí, em meados da década de 1950, algumas estrelas de Hollywood começaram a aparecer nas telas do cinema usando esmaltes vermelhos nas unhas. Isso na época fez muito sucesso e a partir daí muitas mulheres começaram a copiar esse estilo e também, a partir disso, toda uma indústria começou a evoluir com os apetrechos para se fazer as unhas sendo popularizados, né? E também os tipos e cores de esmalte ganhando aí muita variedade. Hoje em dia é um comércio multibilionário que é movimentado por ano e existe uma infinidade de acessórios e também produtos para o cuidado da unha e das mãos.
Mas e o que a Igreja Católica fala sobre usar esmalte, sobre pintar as unhas, hein? Nada, simplesmente não se encontra nada no catecismo, nem no Código de Direito Canônico, que seja um impedimento para usar esmaltes, né? Fazer as unhas, nada disso. O que nós temos são pensamentos e opiniões assim de vários santos sobre a modéstia, sobre a vaidade, né? Começa lá no livro de Eclesiastes, que faz uma reflexão sobre a vaidade, né? A vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Esse desejo do homem aqui na terra de buscar coisas passageiras que não elevam a Deus. Santo Afonso Maria de Ligório tem uma frase que diz mais ou menos assim, que a piedade não pode conviver com o desejo de aparecer, a vaidade no vestir, os prazeres da gula e algumas outras coisas ele cita, né? Eu penso que para nós leigas, o que deve imperar é a temperança. Ou seja, nem estar neurótica num extremo de fazer as unhas 2 vezes na semana, nem no outro com as unhas grandes, totalmente sem cuidados. Mais uma vez, é um tema que vai do bom senso de cada mulher. E também, claro, da preferência de cada uma, do gosto de cada mulher. Eu conheci mulheres na minha vida maravilhosas que achavam que pintar unha é uma grande bobagem. Elas sempre tinham as unhas bem aparadas, muitas vezes até vários anéis nos dedos, enfim. Então, quem sou eu para discordar disso, não é mesmo? Na minha opinião, o que é errado é existir uma pressão para que as mulheres façam e pintem as unhas o tempo todo, que a unha só vai ser bonita assim, sabe? De você ter que viver como se isso fosse uma obrigação. Eu vou contar para vocês que eu já fui um tipo de mulher que dava um valor assim altíssimo para fazer as unhas toda semana. Eu pagava a manicure por mês e fazia o pé e a mão todo fim de semana. Muito antes do Miguel nascer, inclusive. Nessa época eu trabalhava fora num escritório. E aí eu sentia assim uma grande pressão, né? Sabe, nesse sentido, porque todas as mulheres ao meu redor davam muita importância para isso. Então, depois que o meu filho nasceu, aí que eu comecei a ter assim as unhas mais curtas, né? Bem aparadas, assim, para poder facilitar o trato com o bebê. Eu creio que a gente amadurece, né? A gente para de dar valor a coisas que nem têm tanta importância assim e vai buscando, inclusive, facilitar a nossa vida. Mas é claro que deve existir, sim, uma preocupação com a higiene. Se você não cortar as unhas, nem lixar elas de vez em quando, elas vão crescer de maneira desproporcional, né? Num formato até muito estranho. E aí, não é legal, porque passa assim uma imagem desleixada e até mesmo suja, né? Um pouco anti-higiênica, eu acredito. Você deixar as unhas assim grandes, sem nenhum tipo de cuidado, né? Principalmente até por conta da sujeira, né? Das bactérias que se acumulam debaixo da unha. E para que a gente possa evoluir e amadurecer na fé, a gente precisa saber cultivar e exercitar a virtude da ordem. E se você começar a ordenar a sua vida, o cuidado consigo mesma, no fundo você vai perceber aquilo que é necessário fazer, daquilo que é superficial, que é só estético. Nós não devemos cair no puritanismo, dizendo que pintar as unhas é pecado, é errado, que pintar a unha te afasta de Deus. Só que também não podemos ficar nos apegando ao exterior somente, preocupados aqui com uma imagem, né, com essa casca. Enfim, meus caros, como em todas as outras áreas da nossa vida, nós devemos exercitar a temperança, o que definitivamente é um trabalho aí para a vida toda, não é mesmo? E agora você escreve aí nos comentários para mim o que você achou dessa reflexão, se você gosta de pintar as unhas ou você acha que isso é uma bobagem. Diz aí se você concorda ou não concorda comigo, pode escrever nos comentários, ok? E compartilhe também esse vídeo com alguém que precisa refletir sobre esse assunto. E também porque você já sabe, comentar, curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, tudo isso nos ajuda e muito a evangelizar. Que Deus te abençoe. Salve Maria!